obrigado pelo convite, pelo teu convite e pelo convite da SAS. Acho que vai ser uma ótima conversa, mais que tudo, e espero que haja luz. Realmente é isso que nós todos estamos à procura, cada um nas suas áreas, é que haja sempre uma luz que nos ilumine o horizonte para uma continuidade, seja ela pessoal, profissional, espiritual, qualquer dimensão que ela tenha que ter e que cada um viva. Ora bem, nós temos um PowerPoint que vai servir de cenário à conversa, portanto não é propriamente para explicar os projetos, mas é para ir introduzindo alguns temas, e se calhar eu começava por partilhá-lo, não é? Com todos. Ok, estamos a ver. Estamos a ver aqui, não? Bem. E se calhar começo com esta imagem a lançar para lançar porque é que também o Jorge e eu estamos aqui os dois a falar sobre isto, e a nossa vida profissional começou antes do COA, porque já nos conhecemos há mais tempo do que isso, mas efetivamente foi a primeira obra que construímos e foi a primeira obra que projetamos, foi o Museu do COA. E eu acho que se calhar este tema do Museu do COA, se calhar também por isso é que ele está aqui em primeiro lugar. Primeiro foi o projeto que nos uniu, junto com o Tiago Pimentel, mas também foi um projeto que levantou desde logo uma série de questões que eu penso que consideramos ainda contemporâneas e importantes nesta relação, nomeadamente nestes períodos em que estamos a viver. Porque o COA foi concebido como uma plataforma. E agora, às vezes ouço dizer que a partir de agora os espaços têm que ser todos open space, flexíveis, e as pessoas ocupam-nos como quiser. E eu acho que não têm que ser todos open space, não têm que ser todos flexíveis, mas temos que entender a forma de trabalhar e ocupar o território, também por isso é que escolhi esta imagem para abrir esta conversa, como plataformas. Ou seja, as plataformas podem ser físicas ou virtuais, mas este tema da grande estrutura ou da grande plataforma onde acontecem coisas, eu acho que sem dúvida vai ser o próximo, pelo menos o próximo século, vai ter a ver muito com esta realidade. Uma espécie de portos ou portas e portas de abrigo, no sentido de receberem, provisoriamente ou não, estruturas e pessoas que se juntam para determinados projetos e eventos e depois voltam a dissipar. E o COA realmente é isto, tem esta capacidade de ser cenário para campanhas de publicidade, é cenário para o Cinecoa, é sítio de casamentos, é um terraço onde a RTP, a TVI já filmaram aqueles programas muito populares onde toda a gente se junta para celebrar Portugal, e portanto esta multidimensão que é uma grande estrutura no território, parece que será, para mim, o tema quando se pensamos em trabalho e sociedade e vida, não é? Portanto, esta seria o mote, digamos, para o início da conversa. Jorge, não sei o que é que tu queres começar a pegar, mas estás à vontade. Bom, o problema destas plataformas e relaciona-se muito com a sustentabilidade, porque eu penso que esta questão da sustentabilidade tem dois tipos de parâmetro que eu gostaria, com a minha capacidade limitada, de lançar para a conversa, porque tem a ver, por um lado, com consumos, mas por outro lado também tem a ver com disponibilidade, ou seja, uma super plataforma como esta tem de ter uma disponibilidade de meios, mas estes meios são precisos em curtos períodos de tempo. E esta gestão da disponibilidade, penso que é um assunto que todos estes nossos campeonatos da sustentabilidade têm deixado um pouquinho ao lado. Se nós repararmos, somos cada vez mais móveis, cada vez temos maior mobilidade na nossa atuação, mas vamos marcando a nossa necessidade geograficamente. Não sei se me estou a fazer entender, mas cada um de nós, uma empresa, uma cidade, precisa de uns determinados recursos. E a alocação desses recursos está, neste momento, dependente de uma posição geográfica fixa. E apesar de nós sermos ultramóveis, essa disponibilidade tem que estar garantida
simultaneamente em vários sítios ao mesmo tempo, quando nós só estamos num. E penso que aqui é um dos caminhos que é preciso fazer. Estou a falar de uma questão a longo prazo, mas é um dos caminhos que tem que ser feito quando se fala de sustentabilidade. Sem dúvida. É uma das questões que esta questão que o Jorge que estava a levantar, nós às vezes encontramos as equipas de projeto, nós trabalhamos muito em equipa e defendemos muito o trabalho em equipa, e às vezes encontramos-nos para discutir exatamente estes temas, e encontramos-nos recentemente, inclusive, ainda em períodos de semi-confinamento, de máscara e janelas abertas para discutir exatamente estes temas da eficácia energética, da sustentabilidade de meios, do espaço virtual, do espaço físico, porque nos parece que só na base desta discussão, que para nós é um cruzamento de fatores, portanto, não podem ser fatores dissociados uns dos outros, que permitem lermos isto de uma forma mais no tempo, não é? Uma forma mais consequente no tempo. Peço desculpa, mas o PowerPoint me bancou. Esta segunda imagem que eu escolhi tem a ver com um concurso que o Jorge e eu e a Susana Martins fomos premiados e distinguidos em Varsóvia. E era um museu de arte contemporânea de Varsóvia. Ficamos em terceiro lugar, julgo eu, segundo ou terceiro lugar, portanto fomos distinguidos. E uma das coisas que nós propusemos nesta altura, isto é um projeto já de 2007, mas que levantava questões que eu acho que são muito pertinentes ainda hoje, não é? E a questão principal era a utilização da natureza e dos elementos naturais como fator de não só visual, portanto estético, mas também como fator de eficácia energética. E uma das coisas que se vê nestas imagens que desenvolvemos, nomeadamente neste corte, é que isto parecia um arbusto para estar integrado no jardim. Era um museu extremamente grande, estamos a falar de 50 mil metros quadrados de área. E o Jorge, a equipa propôs, o Jorge nós, portanto, a nossa equipa propôs fazer um museu que era revestido por fora a vinha, e portanto, como Varsóvia tem mais ou menos 3, 4 meses de neve intensa, e por outro lado tem um verão muito quente, esta vinha de verão refrescava esta estrutura. Ou seja, a estrutura é ventilada, ou seja, esta camada que se vê de vinha é uma camada que estava construída sobre um arame, e este arame criava uma câmara, um espaço que também era de manutenção da própria vinha, e portanto este filtro natural, é uma espécie de um camuflado do exército em versão natural, refrescava toda a estrutura durante o verão. Ao mesmo tempo, esta vinha era caduca, portanto é uma folha que se perde, e de inverno isto transformava-se numa almofada que recebia neve. E a neve funcionava como uma espécie de um iglô, ou seja, os iglôs conseguem reduzir quase 40 graus de temperatura, ou seja, quando estamos na parte exterior de um iglô no meio, por exemplo, do Ártico, estamos com temperaturas na casa dos 35, 40 graus negativos, e quando entramos no iglô passamos para uma temperatura a rondar os 7. Portanto, há saltos de eficácia térmica gigante. E aqui a ideia era exatamente essa. Portanto, foi um bocadinho nesse sentido que nós exploramos a neve, também no sentido de nos dar uma espécie de uma capa térmica. E portanto, mais uma vez aqui este exemplo da procura da eficácia, da eficácia energética e mais uma vez num contexto, porque esta questão do contexto é uma coisa muito importante. Jorge. Estas questões de facto da sustentabilidade e da associação ao meio em que vivemos, também penso que é um caminho que, enfim, é um bocadinho anti tudo o que estamos a viver, mas acho que é preciso regressar um pouco a ele, ou seja, que é de aproveitar o recurso disponível que tenha maior proximidade. Isto está a desaparecer, nomeadamente na engenharia, porque de facto é aparentemente muito mais fácil garantir os estándares que estão globais, parece sempre mais fácil, é normalmente de custo aparentemente inferior, mas de facto isto está a conduzir
a uma uniformização das soluções muito pouco agarradas não só por um lado às utilizações específicas, mas por outro lado e também outra vez à localização. Eu penso que é exatamente um dos caminhos, enfim, talvez correndo o risco de ouvir alguma crítica, penso que o problema da sustentabilidade, muito antes de ser resolvido ao nível das origens do recurso, tem de ser muito mais virado para o problema da necessidade, do consumo e da gestão desse consumo. Porque muitas vezes mais importante do que o consumo absoluto propriamente dito é a forma como esse consumo é temporizado, ou seja, como é que nós alocamos ou prescindimos ou precisamos desse recurso. E, de facto, este tipo de soluções que o Camilo aqui fala tem esta grande vantagem que nos permite diferir a necessidade no tempo. Qual é a vantagem disto? A vantagem disto é que aquele recurso que nós precisamos que esteja disponível num determinado instante, diminuímos as pontas dessa necessidade. E eu penso que este é, na realidade, o verdadeiro caminho, muito antes de falarmos em painéis, muito antes de falarmos na origem, a verdadeira solução para a sustentabilidade está, e isto é uma opinião pessoal e consequentemente sujeita à crítica, mas está muito mais na programação da utilização do recurso. Exatamente para nós podermos garantir a nossa necessidade no patamar mínimo possível, para não termos que ter uma demanda que tem que ser garantida instantaneamente na ponta. Não sei se me fiz entender, mas é tornar o nosso consumo o mais uniforme possível para podermos requisitá-lo com a menor intensidade possível. Este tipo de soluções, obviamente, ajuda, estas e outras, a esta uniformização da nossa necessidade energética. Uhum. Um outro projeto que também trabalhamos num contexto diferente e que também fomos seleção do júri foi um concurso para Nova Iorque, em que propunham fazermos uma espécie de casas ou espaços que fossem usados em caso de catástrofe e feitos com rapidez, ou seja, construção rápida, construção modular e portanto, construção... Portanto, sim, uma construção standard, modular, que fosse rápida em casos de catástrofe, em casos de ser necessário dar abrigo ou viver espaços de trabalho ou gerar espaços de por exemplo, neste caso, vimos, por exemplo, o hospital em Wuhan ser montado num mês e meio, em 30 e poucos dias, portanto, e seria uma coisa idêntica, não é? Seria o que é que se podia fazer em caso de catástrofe. Na altura, o Jorge e eu propusemos um edifício que fosse construído numa espécie de tijolos de Lego. E porquê o Lego? Porque esta ideia do Lego é uma coisa muito modular, como nós todos sabemos, mas principalmente porque podíamos explorar a reciclagem do plástico. Isto e não é um sonho nosso, este projeto do Jorge e meu, é um sonho nosso porque efetivamente esta capacidade de, numa cidade onde se geram toneladas de plástico todos os dias, se poder reciclar esse plástico para produzir uma espécie de Lego gigante, e aqui estamos a falar de cada bloco de Lego tinha 1 metro de largura, 1 metro de altura e 3 de comprimento, e portanto isto permitia construir umas paredes densas em plástico, e depois o Jorge inventou esta coisa genial, e por isso é que eu também gosto de trabalhar com ele muito, que é como é que se dá resistência ao Lego, não é? Todos nós sabemos que o Lego depois se soltaria, porque não tem resistência suficiente, não tem massa suficiente, e o Jorge desenvolveu a técnica simples de se encherem estes Legos de água. Portanto, no fundo, um Lego podia ser transportado, um Lego plástico reciclado, podia ser transportado por 2 homens, cada tijolo de Lego destes, e depois era cheio de água antes de se colocar o próximo. E, portanto, a água, junto com o contentor, depois dava-lhe uma resistência e dava-lhe a estrutura necessária. E depois, para além disso, tinha outras eficácias, como o plástico já é impermeável, portanto, a água escorreria pela fachada, e depois, a seguir, a outra vantagem é que gera uma massa térmica e, portanto, havia uma qualidade térmica interior-exterior que seria muito eficaz
para construir, e rapidamente eu julgo, Jorge, não sei, tu corriges-me, mas eu acho que se montava um piso por dia, não era? Era assim uma coisa qualquer, lembro-me assim vagamente, mas tenho uma ideia que a eficácia era essa, ou seja, levantava-se 30 pisos em 30 dias, eu acho que era uma coisa mais ou menos assim, mas tu saberás melhor do que eu. Bem, é preciso ver que estamos a falar sempre de utopias e, portanto, todas as contas, a gente acaba sempre por arranjar uma justificação. Evidentemente que isto não tem generalidade nenhuma, porque a estabilização pelo peso próprio é da engenharia mais pré-histórica que existe, ou seja, quando nós temos problemas de necessidade da estabilização, o aumentar a massa é uma forma de mais ou menos agarrarmos as coisas ao chão, digamos assim. Claro que isto também, a única justificação é de facto a emergência e a rapidez, porque evidentemente que desta modulização, também não pode depois responder a todos os outros aspectos que eu penso que precisam de ser respondidos com um detalhe diferente e que estava enquadrado com aquilo que há bocado procurei explicar. De qualquer forma, sem dúvida, ou seja, esta questão do refúgio de emergência, infelizmente, é mesmo infelizmente, mas isto está na ordem do dia, não é? E na parte do transporte, evidentemente que o peso é muitíssimo importante. E por isso é que ele está pensado desta forma e, enfim, com alguma facilidade poderia evoluir sem nenhuma necessidade especial de infraestrutura. Enfim, mas sim, era rápido a fazer, era uma resposta de emergência. Pois. Bom, isto agora é um pensamento muito pessoal, eu não sei se o Jorge partilha isto comigo, mas eu tenho muita dificuldade em acreditar nas cidades. Sou um fã das cidades, das metrópoles, mas acho que cada vez mais as metrópoles nos trazem mais problemas do que soluções. E deveria ser ao contrário. Ou seja, aquilo que fez com que as metrópoles crescessem foi a realidade de facilitar o intercâmbio social, o intercâmbio cultural, o intercâmbio comercial, mas na realidade as cidades transformaram-se em máquinas extremamente poluídas, extremamente pesadas, difíceis de gerir, pouco limpas, não é? No sentido de não se vive bem, não são espaços saudáveis. E eu cada vez mais defendo uma teoria que o regresso à natureza e à paisagem natural é um tema importante para nós e para dar um salto. Efetivamente é curioso ver, por exemplo, na Índia, o êxodo urbano que houve com o Covid, ou seja, as pessoas claramente se refugiaram na natureza. Portanto, alguma coisa, ou seja, o lado animal, o nosso lado animal prevaleceu sobre tudo o resto, sobre o lado urbano, não é? Sobre o nosso lado mais racional e mais urbano. E escolhi esta imagem de Nova Iorque, que foi há 2 anos, foi exatamente antes do Covid. E eu adoro a cidade de Nova Iorque, bem como Tóquio e outras grandes cidades, mas efetivamente elas levantam muitas questões de dificuldade da qualidade e do bem-estar que nós precisamos, até porque eu acho que esse é um dos temas da nossa contemporaneidade, que é exatamente as questões de conforto e mobilidade. Eu adoro as cidades e cada vez acredito mais nessas grandes cidades, como espaços onde nós visitamos durante 3 dias, uma semana, visitamos para uma reunião, mas depois não é nelas que encontramos a paz de espírito e a nossa dimensão de bem-estar. Porque é curioso esta dimensão de bem-estar, porque, por exemplo, na última reunião que tivemos, o Jorge e a equipa do Jorge, o denominador comum foi o que faz com que neste momento haja uma evolução nas engenharias e nas arquiteturas é o conforto, e tem sido o conforto. Portanto, e agora esta questão levanta-se ainda mais, de uma forma mais pertinente, não é? O que é o conforto? O que é que nos dá o conforto, não é? E portanto, essa é também a chave, julgo eu, o motor para as nossas arquiteturas e os nossos pensamentos. Esta dispersão, espacial, é evidente que tem que ser complementada com a utilização do recurso próximo, ou seja, porque é certo que as cidades têm problemas graves, mas por outro lado as cidades, quando se fala em gestão do recurso, propiciam uma escala
porque é muito mais fácil gerir aqueles aspectos de ponta que eu estava a falar. Portanto, esta dispersão no território, que eu penso que é desejável e até eu penso que a pouco e pouco, e aliás uma coisa que a pandemia veio sobrevalorizar foi exatamente esta capacidade de se continuar a funcionar com um distanciamento geográfico, mas ao mesmo tempo cria uma dispersão da infraestrutura que tem que ser feita com muito cuidado. Eu peço desculpa, Camilo, estou assim um bocadinho em contracorrente, ou parece, mas não é exatamente isso. Ou seja, esta dispersão tem de ser acompanhada com uma satisfação de meios que tem a ver com muita coisa que o Camilo disse, nomeadamente com o temperar do que é que são os limites do nosso conforto. Eu, quando falo do nosso, falo nosso pessoal, nosso da empresa, nosso de núcleo, nosso do que seja, porque é sempre uma questão de escala. Mas, por outro lado, e também, para isto não ficar completamente absurdo em termos da infraestrutura instalada, tem de usar muito mais o recurso próximo. Porque senão fica difícil de fazer uma gestão inteligente dos recursos escassos, se quisermos. Mas é perfeitamente possível se for adaptada, volto a dizer. Mas o que não se pode é um bocadinho contra tudo aquilo que parece ser a sistematização normal de quando nós temos um problema. Portanto, quando temos um problema, normalmente o que procuramos é uma solução que seja cada vez menos específica para poder ser o mais transversal possível. Quando o fazemos, evidentemente que estamos a ter desperdício, isso não há dúvida. A verdade é que, no entanto, o desperdício compensa o ganho da escala. E, portanto, os problemas têm que ser postos, na minha opinião, a outro nível, ou são em dois níveis paralelos, se quisermos, de perceber exatamente esta aproximação ao recurso natural para que o próprio recurso natural satisfaça uma grande parte do conforto necessário. Não sei se estou contra o que estás a dizer, penso que não é complementar. Sim, é complementar. Mas têm que ser tratados os dois aspectos em simultâneo. Sim, eu estou de acordo, por isso é que também, sim, estou totalmente de acordo. Eu escolhi também esta imagem porque esta, pronto, é Manhattan, acho que todos conhecemos, e esta é o centro de Tóquio. E eu acho que é impressionante como é que uma cidade que tem 60 milhões de habitantes, ou seja, aquela faixa de Tóquio tem mais ou menos 60 milhões de habitantes, e depois o centro de Tóquio tem este belíssimo jardim, que é Harajuku, e um bocadinho como a imagem do Tiergarten em Berlim. Portanto, ocupa uma plataforma central significativa da cidade, não é? E portanto, é esta beleza absolutamente extraordinária das cerejeiras em flor e da população a sair daquele mega cruzamento que aparece no Lost in Translation e atravessa a rua e está no parque, não é? Portanto, é este balanço, este equilíbrio entre, que o Jorge também estava a falar, é um equilíbrio que eu acho que tem que acontecer e tem que existir, não é? Na nossa urbanidade. Isto é uma imagem do Learning Center de Lausanne. Eu dei aulas 4 anos em Lausanne e durante a construção do Learning Center foi um período em que eu estava a dar aulas, e o Learning Center é um edifício feito por uma japonês, por um casal, não é casal, mas por um par, a Seijima e o Nishizawa, e eles fizeram este Learning Center, que é um espaço ondulante onde as pessoas podem escolher o sítio onde trabalham e podem escolher, está aberto 24 horas. E é muito interessante porque tem esta polivalência, não é? Portanto, é flexível, é polivalente. As pessoas podem se juntar a 2, a 3, a 10, a 15. Tem um auditório para 500 pessoas. Portanto, é multidimensional também neste sentido. E escolhi esta imagem porque isto foi muito criticado há 10 anos atrás em Lausanne, este edifício. E eu acho que este edifício também é um statement muito interessante para as possibilidades. Portanto, não é um open space só. É um lugar. Porque um open space também se pode tornar uma coisa toda ela muito pouco interessante, muito fria. Quando é um lugar, não é. Porque quando é um lugar, nós depois vamos lhe atribuir significados e cantos e recantos, não é? Portanto, esta dimensão espacial, eu acho que por isso é que é preciso o arquiteto e o engenheiro, porque em simultâneo estamos a falar de magias diferentes, não é? Da magia da construção, mas também da magia da concepção do espaço. E pus este espaço também porque é um dos meus espaços preferidos. Não pus uma fotografia real, pus uma fotografia de projeto, porque este espaço é muito transformador. Eu acredito muito em espaços transformadores. Isto é a loja da Apple, no centro de Milão. Eu dou aulas em Milão há 6 anos e gosto imenso deste projeto. Está construído
E ele é ao mesmo tempo uma praça pública, é ao mesmo tempo um anfiteatro ao ar livre, em simultâneo é a loja da Apple por baixo, e foi todo construído pela Apple, portanto tem esta dimensão de natureza comercial, e no fundo cria um espaço, mais uma vez um lugar na cidade de Milão. E é um lugar conhecidíssimo, toda a gente vai lá, é ao lado da grande galeria e da Duomo em Milão, e portanto é muito interessante também e por isso é que também levanto esta questão, que é a importância das telecomunicações do satélite, de toda esta tecnologia que cada vez vemos mais otimizada, não é? Onde nós temos acesso em todo lado, mas ao mesmo tempo contribui ela própria para gerar um lugar. Ou seja, é curioso como é que ao mesmo tempo estamos na nuvem, e é essa uma dimensão que nos cada vez mais no horizonte, ou seja, como é que o conhecimento vai ser gerido para nós termos mobilidade e leveza. O conhecimento tem que estar, o peso do conhecimento tem que estar leve, e na realidade esta dicotomia entre a mobilidade e a leveza e onde é que está o conhecimento levanta-nos questões muito, muito interessantes, não é? Mas no caso da Apple é interessante porque realmente eles fabricam ao mesmo tempo um espaço que se transformou num lugar no centro de Milão, mas ao mesmo tempo aquilo que eles estão a cultivar enquanto empresa, entre as muitas outras empresas, é exatamente a mobilidade e o não lugar. E parece muito interessante esta reflexão. Estes espaços multifunções também têm, de facto, levantam problemas de engenharia delicados e de difícil solução, porque mas que é preciso responder-lhes, porque isto é indiscutível, e nomeadamente agora ao nível das empresas, acho que este é um assunto que tem que ser resolvido a muito curto prazo e nem é preciso ser grande empresa. Esta mudança de paradigma da forma como estas relações dentro das empresas, como é que evoluem, não tenho a menor dúvida que vai provocar uma adaptação dos espaços a muito curto prazo. E até, inclusivamente, já temos participado, e nós próprios, dentro das nossas empresas, já estamos a fazer um esforço nesse sentido. Ou seja, o espaço empresa, o espaço função, antes de tudo é um espaço. Ponto. E depois o espaço tem de poder ser utilizado das mais diversas maneiras e tem que ter a versatilidade para que o possa ser utilizado dessas diferentes maneiras. Isto evidentemente que exige da formulação da arquitetura um esforço gigante, mas também a engenharia que depois fornece a infraestrutura a ser utilizada nesse espaço também tem que ter a competência necessária para poder dar essa resposta, e isso não é assim tão instantâneo, porque as necessidades de acústica, as necessidades de temperatura, as necessidades mudam. E quando uma coisa tem que ser muito mutável, tem que ser um bocadinho quase trabalhar na base daquilo que é preciso e depois ser versátil a forma como a esta base se vai buscar o que é preciso. Temos nós procurado desenvolver aqui, já há alguns anos, uns conceitos das infraestruturas em anel, no sentido em que não é ter a origem de uma coisa e um destino e nós vamos do ponto A para o ponto B. Vamos buscar ao A e entregamos no B. Penso que isto já não é, volto a dizer, isto não tem nenhuma novidade, aliás eu sou muito pouco especialista e então orador, ainda sou pior, mas o que eu quero dizer é que o recurso tem que ser muito mais pensado como um anel onde tudo se despeja e onde tudo se vai buscar, digamos assim. Porque estamos a falar, normalmente falamos de energia, certo? Estas coisas não nascem, portanto, é tudo sempre uma questão de transformação. Se eu tiver os anéis, um anel hidráulico, se eu tiver um anel de energia, se eu tiver um anel elétrico, em que possa ir ligando conforme seja em cada momento mais racional, eu forneço este anel. E em determinados pontos deste anel e em momentos diferentes e que eu tenho que temporizar, for buscar a minha necessidade, eu consigo quase otimizar tudo em serviços mínimos. Não sei se me estou a fazer entender. Se ainda por cima eu ainda usar este anel
para rejeitar o que normalmente desperdiço, eu consigo fazer esta otimização, que há pouco que eu falava, que é de reduzir a necessidade do que me tem de ser fornecido. E penso que isto, evidentemente que estes mecanismos, quando há um efeito de escala, são mais fáceis de gerir, mas desde a pequena escala até à média, até à grande escala, tem de ser tratado desta forma, sob pena de nós não termos recurso disponível. É o que eu entendo. Bom, falar um bocadinho da casa e da casa do Covid. Há 2 anos atrás tive a oportunidade de visitar a Pérsia, e uma das coisas que descobri na Pérsia são coisas que temos andado a desenvolver, o Jorge e eu, para algumas casas e para algumas habitações que temos desenvolvido. Por exemplo, a casa persa tem esta coisa extraordinária de ter a torre de vento, ou seja, a torre que arrefece a casa toda, não é? E que funciona de uma forma muito inteligente, porque basicamente a primeira casa não é construída sobre o solo, é levantada sobre o solo, por baixo é arejada, como o Jorge gosta, e depois tem uma torre de vento que capta o vento, passa a uma plataforma onde existe água, e depois esta água vai se espalhar pela casa e arrefece a estrutura. E depois é sugada pelo outro lado da chaminé. Tudo isto é um processo natural, belíssimo, simplicíssimo, complexo, mas que efetivamente levanta estas questões de conforto, de viver melhor, de tirar a umidade, de arrefecer a casa sem ter painéis solares, nem ar-condicionado, ou seja, tudo isto funciona. Inclusive esta casa, esta em particular que estou a mostrar, tem esta coisa inteligentíssima, que é, tem a ala norte e a ala sul. Ou seja, quando estamos no inverno, refugiamos-nos na ala norte porque estamos virados a sul, e quando estamos no verão, estamos na ala sul porque é mais fresca. E portanto, ou seja, a casa é vivida conforme a época do ano. E eu acho que isso é uma coisa também inteligentíssima, que faz com que as coisas mudem de leitura e são flexíveis por si mesmas na própria estrutura. Uma das casas que temos estado a desenvolver agora, recentemente, é uma casa que foi projetada durante o Covid e tem algumas características que são interessantes. Uma delas é a ventilação total da casa, ou seja, é uma casa em que se entra, tem um espaço exterior, depois tem um pátio que serve a uma lavandaria e a cozinha, e depois tem um jardim atrás para onde se abre no quarto principal, um dos quartos, enquanto o outro se abre para a frente, e a sala, não é? Esta casa tem uma particularidade, que eu acho que é uma particularidade muito interessante, que é, aquilo que se fez foi otimizar essa casa. Ou seja, o que se quer é muito espaço exterior, muita luz natural, e uma das coisas que fizemos nesta casa como exercício foi retiramos toda a circulação. Se vocês repararem, esta casa não tem corredores. E, portanto, esta casa torna-se muito eficaz do ponto de vista do seu funcionamento, e é uma casa que preza muito o coletivo, porque a família está no centro e toda a periferia que tem a ver com os quartos e com todas as funcionalidades se reúne neste centro. Portanto, o centro da casa, neste caso, corresponde a cerca de 70 metros quadrados, é quase 50% da área da casa, e é aí que é o coração da família, é o coração da casa, e, portanto, tudo se torna muito eficaz, quer do ponto de vista de todos os pontos de vista, quer do ponto de vista do funcionamento da casa, quer do ponto de vista do sol, da luz, da energia, da ventilação. Portanto, toda ela é de uma grande eficácia, e isso é o que se pretendia neste desafio. Uma das questões que falei há pouco tem a ver com o conhecimento, que é onde é que está o conhecimento, e esta questão para mim é uma questão muito importante, porque todos nós temos centenas de livros, arquivos pesadíssimos, milhares de livros, nem sequer são centenas, milhares de livros, arquivos pesadíssimos, e depois há esta relação entre a leveza e o peso, não é? Onde é que está tudo? Se está na nuvem, ou onde é que está? E eu acho que esta é uma das grandes dificuldades, não é? Eu gostava que houvesse uma espécie de um trolley de viagem que fosse o nosso backup, porque se nós tivéssemos que rapidamente nos mover, podíamos pegar no trolley e levá-lo. Isso ainda não existe, não é? Uma espécie de trolley backup, trolley server. Eu não tenho tanta confiança assim, confesso, é um problema meu, na cloud. Vou tendo algumas coisas na cloud, mas faz-me alguma confusão ainda acreditar na cloud como uma alternativa. É uma alternativa de leveza, sem dúvida, mas é uma alternativa que muitas vezes colapsa e, portanto, levanta-nos muitas outras questões. Não é? Camilo, sim. Desculpa, Zé, isto só uma pequena nota. Mais 5 minutos deste diálogo fantástico que
que vocês dois estão a ter, está a ser espetacular, na minha opinião, para depois também darmos espaço 10 minutos para... Eu só vou fazer um wrap-up, Zé Luís, obrigado. Eu vou fazer só uma rápida leitura desta questão da casa, questões que tenho levantado com o Jorge e procurado com o Jorge. Portanto, dei aulas em Xangai e os meus alunos pediram uma coisa, pedi-lhes um desafio, que é a casa do Covid. Portanto, isto foi um curso dado intensivamente em janeiro, e um grupo de alunos propôs uma coisa que eu acho interessantíssima e imagino poder acontecer no estuário do Sado, em Tavira, há tantos sítios. Este terreno que os alunos escolheram é ao lado de Hong Kong, portanto é no Delta, e é muito interessante porque eles propuseram fazer umas casas-barco, ou seja, umas casas que de repente estão numa espécie de um ancoradouro, não é? Este ancoradouro está construído na margem e as casas podem sair consoante a maré e ter o motor, e uma pessoa pode ir de casa para o trabalho, ou seja, daqui até ao centro de Hong Kong será mais ou menos meia hora de barco e, portanto, uma pessoa podia ir de casa para o centro da cidade. E eu achei isto um tema muito interessante, também por isso é que queria partilhar convosco, porque associa o estar, a casa e a mobilidade, e parece-me um desafio muito interessante. Uma das coisas que o Jorge e eu fizemos recentemente foi uma casa num armazém, em que a cliente não sabia se queria um estúdio, um armazém ou uma casa. E nós desenvolvemos, dentro deste armazém, desenvolvemos uma casa que é uma casa-estúdio. E, portanto, também é uma coisa pré-Covid, mas já levanta algumas questões que estão relacionadas diretamente com o Covid, que é ao mesmo tempo ser um lugar de trabalho e uma casa propriamente dita. E, portanto, basicamente, o que nós fizemos foi construir esta casa dentro deste armazém. E, portanto, automaticamente, ela é tudo ao mesmo tempo. Ela permite estar relacionada com o armazém, mas permite, ao mesmo tempo, poder ser casa ou poder ser um estúdio, e aliás, o cliente, neste momento, usa para trabalhar. Transformou isto numa espécie de loft de trabalho, em que vive da parte de cima e trabalha da parte de baixo. E, portanto, esta flexibilidade do uso, mais uma vez, não é necessariamente um open space, é uma casa com uma identidade, mas tem estas características e tem uma particularidade, é que foi uma aposta nossa com o engenheiro da matriz, em que fazíamos uma casa em betão em 3 meses. Esta casa foi construída em 3 meses. E, portanto, também se quebra um bocadinho este mito de que quando se faz em betão se demora muito tempo. Esta é a Casa da Grécia, não vou falar sobre ela, era só para levantar esta questão de casa enterrada e da eficácia de ter 90% de uma casa debaixo de terra e ventilada, portanto tem a ventilação natural a partir do mar, que é uma ventilação que entra a partir daqui e sai por estes poços de ventilação na traseira da casa. E este tema da casa enterrada levou-nos a uma viagem muito interessante que o Jorge e eu fizemos ao sul de Espanha, perto de Granada, para ver estas casas que são as cuevas de Guadix, e é muito interessante porque ainda vivem 3.000 famílias em casas como esta. A verdade é que elas têm conforto. Nós visitamos uma e é um espaço quase ao nível dos Flintstones, mas que efetivamente potencia espaços muito agradáveis e de conforto. E, portanto, foi uma descoberta muito, muito interessante. E ela foi feita no sentido desta casa que estamos a construir no Alentejo, e é aqui que vamos acabar, que é uma casa que está também 90% dela construída debaixo de terra, levanta algumas questões, está orientada a nascente de poente, portanto tem esta realidade, nascente de poente. O quarto principal é um quarto que é flexível, ou seja, pode ser um quarto, pode ser um escritório, pode ser uma sala de estar, é um espaço. E este espaço, neste momento, foi designado pelo cliente de quarto principal e, portanto, quando nasce o dia, ele acorda para o dia, é o indivíduo. E do outro lado, temos a mesa de jantar e a cozinha, porque ao jantar é onde nós sintetizamos o dia. Portanto, nós acordamos para o dia o eu, e quando vamos dormir, se aprendemos alguma coisa com o dia, vamos dormir o nós, porque convivemos, socializamos e o homem cresce ao longo do dia. E, portanto, a nutrição e o encontro da mesa é o nós. Esta casa tem uma particularidade, para além de estar construída quase toda debaixo de terra, é que só tem um grande quarto de banho. Ou seja, nós otimizamos toda a eficácia dos quartos de banho e das águas num espaço central onde temos chuveiros, temos um banho turco, temos um tanque interior, temos os quartos de banho. Portanto, tudo em vez de termos vários quartos de banho pequenos, temos um grande quarto de banho, e essa é uma realidade muito interessante, até porque tira a umidade dos quartos, tira o ruído do quarto de banho ao lado do quarto, etc. Portanto,
E esta casa tem uma particularidade enorme, que foi o Jorge que desenvolveu, que é, ela está toda suspensa, ou seja, ela está toda como a casa persa que eu mostrei há pouco, por baixo tem uma almofada de ar, por cima tem uma almofada de ar e entre tem uma almofada de ar. Portanto, há uma espécie de uma casa dentro de outra casa. E isto faz com que a casa, no verão, com 40 graus no exterior, tenha 20 lá dentro, e no inverno, com 5 graus no exterior, tenha 17 lá dentro. Portanto, nem é preciso quase arrefecê-la nem aquecê-la. E é construída neste betão maravilhoso que foi desenvolvido pelo Jorge Silva e pela Ângela Nunes, da Cécil, e como é evidente, a empresa que construiu, e é um betão que parece terra e é feito com uma característica que é, de um lado é desagregado, do outro lado é mais denso. A casa de fora, vê-se aqui, esta é a parte de fora, esta é a parte de dentro, e portanto tem estas condições de adaptação a um território e de integração, com certeza, na paisagem alentejana, mas também de uma enorme eficácia. Esta casa praticamente não é preciso aquecê-la nem arrefecê-la, porque ela garante eficácia, habilidade de equilíbrio térmico, sustentabilidade, etc. Portanto, esse é o desafio, julgo que esta é a última imagem. Este é o desafio que nós estamos a trabalhar e pronto, é um desafio que já nos ocupa há algum tempo, mas cada vez mais neste período de pandemia e de questões de eficácia energética, sustentabilidade, relações com o ecossistema, etc. É nesse sentido que nós queremos que a nossa arquitetura e as nossas engenharias evoluam e também nesse sentido é que trabalhamos muito em equipa e intensamente. Muito bem, Camilo e Jorge, fantástico, obrigado pela esta vossa partilha e pela esta viagem pelo mundo, por Portugal e pelo mundo. É que vamos novamente nesta casa em Portugal. Vamos abrir agora um espaço para comentários, perguntas e respostas com todos. Eu gostava só, antes de começar a ler aqui os comentários e abrir o espaço para o debate, só algumas coisas, Camilo, de ti e do Jorge, que retive, que eu acho que são importantes agora partilhar com todos sobre a casa. Tu falaste muito bem que a família está no centro. Privilegiar o espaço exterior, otimizar as casas, muito espaço exterior, casas sem corredores, mas depois falamos aqui na ligação também à SES sobre a família está no centro, a importância da família. Sobre as empresas, temos aqui um universo enorme aqui de pessoas que são pequenos e médios empresários e grandes empresas também, mas gostei imenso também de ti e do Jorge falarem de que não são apenas espaço, são um lugar. Gostei daquilo que tu mostraste, por exemplo, naquela imagem do Learning Center em Lausanne que falaste, que é um open space, mas não deixa de ser um lugar, uma referência. O Jorge também falou nisso, e eu acho que isso é importante, a identidade, no fundo, ou a cultura da empresa, ou da empresa familiar, ou de como podemos ver e abordar a parte do espaço onde vivemos e onde trabalhamos. E por fim, também para não estar aqui a monopolizar e a dar espaço a outros, também gostei imenso do tema que o Jorge falou, que eu penso que também utilizaram para esta casa, que é o facto de utilizar os recursos mais próximos, ou seja, por exemplo, agora com o Covid, mais a nível global, não é? Temos a questão toda a parte da logística e da importação de matérias-primas que vêm de outras partes do mundo, mas a questão do consumo do consumo local, como também daquilo que o Jorge falou de, mais do que a sustentabilidade, também a questão do desperdício e daquilo que consumimos, de haver aqui uma homogeneidade. Portanto, para mim foi muito interessante. Vou só aqui ver no debate, aqui nas conversas, temos aqui, por exemplo, uma pergunta do David Zamit. Portanto, fala aqui que, segundo o Banco Mundial, 55% da população vive atualmente em cidades. Esta população urbana em 2050 duplicará, representará quase 70%. O que pensam sobre a concentração populacional urbana e o projeto Bauhaus para Portugal? Falaste um bocadinho já naquelas imagens sobre as cidades, as megacidades.
portanto, essa era a primeira pergunta, do que é que pensas sobre a concentração populacional urbana e o projeto Bauhaus para Portugal? A segunda pergunta, como comunidade pequena, não deveríamos optar por soluções que ao nível de um ordenamento de espécie? E em termos empresariais, não achas que seria uma solução aproveitar parte dos terrenos livres da refinaria de Lessa para a instalação de uma zona industrial dedicada a pequenas e médias empresas? Estas são as primeiras 3 perguntas que tenho aqui para ti e para o Jorge. Jorge, falas tu um bocadinho agora. Não, eu tenho respostas, mas também quero que tu participes. Senão, os últimos Sabes que o orador deste grupo és tu, não sou eu. Não. Mas diz lá, conta tudo. Bem, tenho alguma dificuldade em responder com objetividade às perguntas, de qualquer maneira, e um pouco cingido nos aspectos que eu falei. Estas questões, volto a dizer, acho que faz todo o sentido a dispersão, mas tem de ser acompanhado simultaneamente de 2 coisas. É no temperar da nossa exigência de conforto. Por exemplo, estas casas da Pérsia que o Camilo falou e mesmo estas casas da Grécia. As temperaturas não é um recurso absoluto e inesgotável. Não, é aquela redução que é possível sem estarmos a injetar energia nas coisas, mas que é mais do que aceitável. Ou seja, e aqui é que está a questão. Eu digo isto porque fiz algum trabalho nos Emiratos Árabes Unidos, onde temos temperaturas médias brutais no exterior. A temperatura de conforto que as pessoas pedem é inferior à que nós pedimos aqui. Só para ter uma noção, quer dizer, que este temperar do conforto é importante, e é muitíssimo importante, principalmente quando falamos em dispersar. Isto é fundamental. Por outro lado, esta questão ou seja, a dispersão sim, desde que acompanhada com a tecnologia que seja o mais próxima possível, que eu insisto muito nesta questão da proximidade, porque de outra forma não é possível resolver tecnicamente o problema e a necessidade energética que vai ser preciso é brutal. Quanto enfim, aos aspectos mais particulares da pergunta, sinceramente não tenho apenas dizer que quando juntamos e nuclearizamos várias utilizações ao mesmo tempo, esta gestão é muito mais fácil, porque é muito mais fácil amortecer as tais pontas de que eu falei. Portanto, faz sentido tudo o que seja pensado em termos com uma escala de diferentes utilizações em simultâneo, ajuda a engenharia a resolver os problemas. Eu gostava de dizer 2 outras coisas. Em relação ao projeto Bauhaus, todos os projetos de reflexão sobre a arquitetura são muito bem-vindos. A única coisa que tenho sempre receio e acho que a União Europeia levou a isso, e não sei se isso é uma coisa boa, necessariamente, que é a partir do momento em que se faz um projeto e que depois isso possa vir a gerar algum tipo de legislação ou algum tipo de obrigatoriedade, seja eles de eficácia, porque o projeto tem a ver com sustentabilidade energética, etc., e economia de meios, etc. Eu depois tenho sempre muitas dúvidas, depois isto passa tudo para o lado da legislação e depois é uma coisa sempre aplicada como uma espécie de cartilha, não é? E muitas vezes estes projetos podem terminar nisso. E eu confesso que não gosto nada disso. Aliás, porque a nossa arquitetura e os nossos projetos têm exatamente a ver com a diferenciação, com a distinção de realidades, com os diferentes contextos, com as diferentes geografias, e acho que há modelos que começam a levantar-se como modelos, ou começam a emergir como modelos ideais para a construção, que não são necessariamente ideais. E acho que essa reflexão tem que ser acautelada, porque senão, tal como muitos outros projetos europeus, acontece uma uniformização das realidades, quando todos nós sabemos, julgo eu, que a Escandinávia é bastante distinta do Mediterrâneo. Portanto, esta leitura geográfica, territorial, tem que ser sempre tida em consideração. Agora, como é evidente, a discussão de um projeto de forma ampla e aberta, como será o projeto Bauhaus, com troca de ideias, com troca de criatividade, etc., parece-me isso muito bem.
Em relação à questão das cidades e o território, sem dúvida, acho que a tendência é procurar as cidades, ainda que eu acho que há uma contracorrente que está a começar a acontecer, e eu acho que para mim há uma preocupação. Eu não me importo que se concentre tudo nas cidades. O que eu acho é que os territórios não podem ser abandonados, não é? E quando nós vemos muitos países abandonarem os seus territórios, por exemplo, ainda ontem deu um documentário muito interessante sobre as florestas do ciclo polar, que estão todas a morrer e estão a ser incendiadas e por aí fora. Portanto, há uma devastação da floresta escandinava, por exemplo. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, não é? Ou seja, se nós não estamos lá, quem é que cuida, não é? Ou seja, e a verdade é que se viu isso em Portugal durante muitos anos e ainda se vê, não é? O que é que aconteceu, esta tragédia que infelizmente aconteceu há 2 anos atrás com o incêndio. Se nós não estamos lá, quem é que cuida, não é? E, portanto, esta possibilidade de haver um equilíbrio entre cidades verdes, num certo sentido, ou seja, a cidade que tem sempre uma boa relação entre a condição de vida e a condição de paisagem natural e a condição de elementos naturais que fazem parte da urbe, mas também o território e a paisagem natural qualificada no sentido de estar, quando eu digo qualificada, é no sentido de estar operativa, porque a paisagem não vive bem com o abandono, não é? Por exemplo, se formos para determinadas zonas do Alentejo, o facto de determinados territórios estarem abandonados fazem com que exista, por exemplo, no caso dos sobreiros, exista uma proliferação da morte dos sobreiros, que é uma coisa que tem acontecido muito na zona de Grândola e na zona de Santa Margarida da Serra, aquele território ali junto ao mar. E porquê? Porque os sobreiros, quando estão doentes e caem e ninguém os trata, contaminam as terras e vão matar outros sobreiros. E, portanto, quando eu digo que este regresso à paisagem, que este regresso ao território é fundamental por várias razões. É fundamental porque é preciso cuidar do território, é fundamental porque nos proporciona outros tipos de vivência. Agora, estou de acordo com o que o Jorge diz, ou seja, temos que ter em atenção que também é preciso depois infraestrutural e a maneira como se vai trabalhar nisso. Agora, eu acho que temos que viver num mundo mais equilibrado e, nesse sentido, temos que olhar para as oportunidades que a urbe nos dá, mas também a oportunidade dos territórios. E, nomeadamente, Portugal, porque é muito fácil, é um país relativamente pequeno, mas muito rico e muito diverso, é muito fácil as possibilidades que ele nos dá serem utilizadas, digamos, para o nosso conforto e bem-estar. Obrigado, Camilo. Tenho aqui mais um comentário e uma questão da Sofia Salgado, a perguntar se podem dar a ideia dos custos associados, isto é, construir com estas diferentes filosofias de sustentabilidade energética tem custos proibitivos? É a primeira questão. E converter um espaço de escritório para um espaço flexível pode ser feito aos poucos, na vossa opinião, ou exige radicalidade? Bom, talvez esta seja mais para mim, não é, Camilo? Sim, é melhor. Bom, tu és o homem dos números. Em relação aos custos, lá está, desde que seja atendida a esta questão da proximidade, é evidente, não vou dizer que custa exatamente o mesmo, mas o diferencial é pequeno. Aliás, nós temos demonstrado isso e até, por exemplo, esta casa que o Camilo mostrou em último lugar e até a outra do armazém, os custos até foram ao contrário, foram extremamente abaixo do que seriam os custos médios da construção. E, portanto, a resposta é: estes conceitos não são necessariamente caros ou muito caros. O que é preciso, o que tem que ser, de facto, o investimento tem que estar na preparação para a construção, ou seja, e isto sim é o que é importante e que também se relaciona com a segunda pergunta, que é: o escritório tem que ser resolvido radicalmente? Não, o que tem que ser radical é o conceito de onde se quer chegar. Esse não tenho a menor dúvida que é radical. Agora, os passos que é preciso dar para chegar a esse final podem ser faseados e até devem ser faseados, porque o problema é quando nós vamos fazendo, mas sem ter perfeitamente identificado aonde queremos chegar. E aí acho que esse é que é o problema, muitas vezes, dos sobrecustos e das variações que vai havendo. Por isso eu penso que,
Primeiro, desde que o conceito seja claro, bem definido, ou seja, não só não há aumentos de custos significativos, como também é perfeitamente possível ir sendo faseado no tempo, e desde que o espaço, evidentemente, nos tempos intermédios, nunca vai ser o espaço ótimo, só vamos ter o ótimo quando chegarmos ao objetivo final. Tenho aqui mais uma pergunta, aqui da ACES. Como veem o escritório do futuro? Isso é pergunta para $1 milhão. Mas... Não sei, eu vou-te dizer, Zé Luís, com toda a franqueza, essa é a grande pergunta. Eu pergunto-me todos os dias, eu vou-vos dizer qual é o meu sentimento. Primeiro, o meu sentimento é que os arquivos têm que estar organizados. Sejam físicos ou digitais, têm que estar organizados. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou a tratar disso, inclusive essa tem sido o tema da minha preocupação recente, porque a Casa da Arquitetura convidou-me a entregar o arquivo à Casa da Arquitetura, o meu arquivo. Isso, para além da honra do convite, é uma coisa muito interessante, porque o meu arquivo passaria a estar arrumado, inventariado e disponível a todos para consulta. Isso parece-me uma coisa muito interessante. Portanto, o tema do arquivo parece-me um tema importantíssimo. O segundo tema é, eu acredito muito no trabalho híbrido, ou seja, eu acredito muito que vai haver um trabalho físico onde é preciso ter o escritório físico, se calhar um espaço com um extremo conforto, com uma relação direta com um jardim, com uma árvore, com uma planta, seja o que for, natural, porque parece-me isso um tema absolutamente importante para mim, mas também ao mesmo tempo o trabalho digital. Eu posso-vos dizer que neste curso que tive com Xangai, tive 15 dias online a trabalhar com eles dia e noite, literalmente dia e noite, por causa da diferença horária de 10 horas com Xangai, e dei aulas às 4 da manhã, e portanto tudo absolutamente natural, e tenho pelo menos 2 grupos de trabalho em Xangai que ficaram referenciados, e quando eu tiver um projeto que se calhar seja mais virado para o Oriente, eu gostaria muito de ter um escritório virtual online com 2 destes grupos de trabalho com quem lecionei agora. Não me parece um problema. Ou seja, parece-me muito natural poder haver esta dupla realidade entre o trabalho físico e o trabalho virtual. Parece-me o futuro. Muito bem. Estava aqui a ver se havia mais algum comentário aqui no bate-papo. Penso que já abordaram aqui e responderam às perguntas que foram feitas, para além dos parabéns e das imagens que gostaram, de comentários de várias pessoas que gostaram da forma como a apresentação foi feita. Se alguém quiser fazer mais, já passam 8 minutos das horas que tínhamos, da hora que tínhamos planeado. Mas se quiserem fazer mais alguma pergunta, estejam à vontade. Estas sessões têm sido bastante familiares e têm sido bastante simpáticas. Senão, depois passo a palavra ao Jorge. Sim, eu vou passar. Eu só queria dizer uma coisa, que também é uma curiosidade. Fala-se muito da questão económica. Aquela casa que mostrei há pouco, aquela casa em que o espaço central é a família, é uma casa que já teve outros projetos. Já vamos no segundo projeto para esta casa e tem-se levantado muitas questões. Mas uma das questões é exatamente também a eficácia de custo e de construção. Esta casa tinha 2 pisos. E chegamos à conclusão que nessa relação dos 2 pisos tínhamos qualquer coisa como 100 metros quadrados de corredores e escadas. Olha, o custo por metro quadrado anda a cerca de 1.500 euros. E, portanto, imaginem o que é que acontece quando se sintetizou esta casa. Ou seja, deixou de ser uma casa de resto de chão mais um e passou a ser uma casa de resto de chão, uma casa-pátio, uma casa que só aumenta e potencia a relação com o exterior e, ao mesmo tempo, tiramos-lhe toda a circulação e a casa só custa qualquer coisa como menos 150 mil euros. Ou seja, só tiramos circulação e escadas. Porque as áreas que tinha, ou seja, os 3 quartos, o espaço destinado à sala, o espaço destinado à cozinha, tudo se manteve. As áreas mantiveram-se todas. Só se retirou a circulação. Claro que isto não se pode fazer em todos os lotes, claro que isto não se pode fazer em todas as casas. Mas também esta otimização do espaço é uma coisa que eu acho que nós temos que ter a realidade muito presente, que é uma realidade muito atual. Ou seja, porque é um fator de construção ou não construção, não é? De abortar um projeto ou de não abortar um projeto. Obrigado. Obrigado, Camilo.
e Jorge. Obrigado a ambos. Não sei se mais alguém quer fazer mais algum comentário ou questão, sem ser aqui pelo bate-papo e falar mesmo. Vou deixar esta imagem da nuvem, porque é bastante inspirador. Estamos ligados pela nuvem. Muito bem. Sendo assim, se não houver mais perguntas, penso que podemos agradecer-vos mais uma vez a vossa disponibilidade para nos dar esta luz também sobre como é que as habitações, os espaços empresariais estão a ser construídos e aquilo que se tem vindo a fazer como melhores práticas e como referência, com uma preocupação de cuidar da terra, cuidar do nosso planeta, da nossa casa comum, e vamos ter uma nova conferência dentro de duas semanas, no âmbito organizada na mesma Place, vamos agora construir esperança na crise, como preparar o próximo normal, e passo a palavra ao Jorge Líbano Monteiro, mais uma vez, e agradecer também todo o apoio que deu na preparação desta sessão, e desejar-vos a todos um excelente dia. E Jorge, Obrigado. passo-te a ti a palavra final, e obrigado, Camilo, e obrigado, Jorge. Vou agradecer por nós. fantástica. Jorge Líbano. Obrigado por tudo, e ficamos curiosos também dessa pergunta do milhão sobre qual é que é o escritório do futuro. Quando souberem, voltamos a falar também sobre isso. É só um sítio para onde as pessoas gostem de ir. Exatamente. É verdade. Muito bem, olha, obrigado a todos pela presença, e daqui a 15 dias cá estaremos outra vez.